temos falado, qual o seu destino divino? O que você compreende verdadeiramente? Por que você está vivo? Quem tem verdadeiramente a compreensão de estar nessa terra? Por que você está nessa terra? Para quê que você está nessa terra? O que fazer nesta terra se nós vamos sair dela? E não demoraremos. O que é que acontece com o nosso corpo? O que é que acontece com o nosso espírito? O que é que acontece verdadeiramente com o coração de Deus quando Ele te olha? O que é que acontece verdadeiramente com a mente de Deus quando pensa em você? Se você não tem feito essas perguntas na sua história, dificilmente você terá uma outra história. Dificilmente você romperá uma história que parece que não tem sentido. A pior coisa é viver por algo que não tem sentido. A pior coisa é viver uma vida mecânica, uma vida corriqueira, que te desgasta, mas que no final você só pensa que é para você, que é para agora, que é para essas coisas que nós estamos buscando, que são posses, são dinheiro, são trabalhos, compra, vende, né? E o tempo vai passando, e a pergunta é: mas qual é o sentido de eu estar aqui nesta terra? Qual é o meu destino divino? Abram suas Bíblias em Jeremias, capítulo 1, o versículo 4 e 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5. Diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Deus se apresenta para uma vocação, para uma pessoa, e diz assim: olha, antes de você virar um feto, antes de você virar um embrião, eu te conheci. É algo detalhado, bem profundo. Jesus aqui, Deus aqui, Ele não está olhando nada natural, porque Ele não viu o embrião, Ele não viu o feto, mas Ele fala de algo espiritual. Ele diz que antes de te formar no ventre materno, eu te conheci, e antes de você sair, ou seja, antes de a sua mãe ter o parto, eu já te consagrei. Havia uma consagração, e te constituí profeta às nações. Então vamos lá. Primeiro texto que eu quero detalhar é esse. Eu vou passar para vários outros textos, mas eu quero dizer uma coisa. Quando Deus, antes dele formar um embrião, quando ele forma, já é uma consumação de um projeto. Se um embrião se formou, já é uma consumação de um projeto divino. Mas antes disso, no Espírito, já havia um destino. No mundo espiritual, já havia um destino. Eu, você, temos um destino divino. Nós fomos predestinados. Ou seja,
Nós nascemos com um destino pela qual quem nos formou foi o próprio Deus. Então Deus, quando Ele permite o nascimento, já tem um propósito, já tem uma consagração, já tem uma história, para ser vivida. E aquilo marca o ser humano. Deixa eu te falar uma coisa. No mundo espiritual está o nosso Senhor. Estão as hostes celestiais, nas regiões celestiais, estão os anjos, estão os seres angelicais, está tudo ali. Mas naquele lugar que nossos olhos visíveis não conseguem enxergar, existe um plano, existe um propósito, existe algo que vai nascer lá e vai se confirmar aqui. Presta atenção, eu vou ser bem profundo nessa aula de hoje. Então eu vou te explicar algo bem profundo hoje, por isso que eu estou falando bem detalhado. No mundo espiritual, Deus tem um projeto. Olha, quando Deus me ensinou isso, minha história mudou. Mudou muito, muito, de verdade. Então, tudo que eu tenho feito, eu tenho pensado nisso, que eu vou falar hoje. Então, no mundo espiritual, existe um propósito, existe um plano. Existe um plano, existe algo para ser realizado. O Espírito de Deus que está no mundo espiritual, Ele quer materializar o seu desejo na terra. Então, o que acontece? Como Ele não vai vir em pessoa na terra, Ele vai constituir o seu Espírito em um corpo físico, para poder este corpo físico, que está o Espírito dele, realizar o desejo dele, o plano dele na terra, por um período. Porque este mesmo Espírito, quando o corpo não suportar mais, ele volta para Deus, e Deus escolhe um outro corpo espiritual, um outro corpo físico, para habitar a vontade dele por um período, e depois esse espírito volta novamente. Aí eu te pergunto, qual é o teu destino divino? Porque para cada nascimento tem um plano, para cada propósito tem um contexto da vontade de Deus. Então nós estamos na terra por um período para cumprir um plano de Deus através do Espírito de Deus que entrou no seu corpo. Você está vivo por causa do Espírito de Deus, é o fôlego de vida. E quando este Espírito se junta ao corpo, forma a alma. Já falei sobre isso. Aí vem os desejos, as emoções, os sentimentos. Mas no decorrer do crescimento deste corpo, ela passa por circunstâncias difíceis e tem traumas e transtornos emocionais, que quando elas não são tratadas, elas não conseguem ver o plano divino. E quando elas não têm a restauração das feridas, das catástrofes, dos traumas, dos transtornos, das dificuldades, tudo que fez ela perder o sentido espiritual, ela perde o plano na terra. Aí você observa porque tem pessoas que não conseguem centralizar o seu propósito. Por que tem pessoas que ela vagueia, ela não consegue entender, ela vai, tenta de uma coisa, tenta de outra, porque é uma alma desfragmentada. Eu já expliquei sobre isso. Pastor, o que é alma desfragmentada? A alma, ela tem partículas. Quando você nasce e você vai crescendo naquele ambiente, a sua alma, ela tem pedacinhos. Ela é composta de pedacinhos. E tudo que você viveu naquele ambiente familiar tem pedacinhos da sua alma que elas são atacadas, feridas, machucadas. Ela desvirtua e ela fica quebrando.
Ela fica quebrando, quebrando. E aí aquilo não tratado naquele período, ela vai crescendo. E conforme a idade que ela vai crescendo, aquele desfragmento da alma, ela vai formando uma personalidade. Ela vai formando um caráter. Que só através daquele espírito em Jeremias que eu acabei de dizer, antes de te formar no ventre da sua mãe eu te conheci, só ele para te trazer de volta para o seu destino divino. Quando Deus fala que antes de te formasse no ventre da sua mãe eu te conheci, ele está dizendo: Jeremias, eu formei o embrião porque eu tenho um plano para você. Manuel, você nasceu porque eu tenho um destino para você. É assim que Deus faz. E quando eu ou você, nós saímos desse destino, nós não alcançamos satisfação plena. Nós não alcançamos realizações. Por quê? Porque em tudo que você for fazer, por mais que seja sucesso, ele vai passar. Mas o que não passa é a satisfação de completar a obra que Deus te formou. Deu para entender isso? Estão entendendo? Vamos lá. Você é um ser espiritual. Sim. Eu estou falando do Antigo Testamento, eu estou falando de Jeremias. Paulo sabia disso? Sabia. Abre lá. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Posso? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo. Olha o que Paulo disse. Paulo disse que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção, aonde? O que é que eu acabei de falar? Mundo espiritual, região celestial. Ali está o mundo espiritual. Quem nos abençoou? Deus. Onde? Onde? Tudo provém do Espírito. Quem não cuida do Espírito, ele saiu pela esquerda ou pela direita. Eu só consigo me concentrar nas coisas que eu estou vivendo se eu tiver entendimento espiritual. Em tudo. Em tudo. É em tudo. No trabalho, nas parcerias, nas construções, na sociedade, na igreja, em minha casa. Por quê? Porque você tem que entender uma coisa. Você foi formado para um propósito. Quem te formou? Deus. Onde Ele está? Onde Ele te derramou as bênçãos? Agora vai para o capítulo 2, versículo 6, em Efésios. Onde você está? Leia para mim. Efésios 2,6. Juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Opa, então nós estamos lá também? Sim. Nós fomos ressuscitados em Cristo Jesus e estamos assentados. Então você observa que Paulo sabia desse mistério? Foi só para Jeremias? Não, Paulo entendeu desse mistério, Paulo entendeu dessa profundidade, assim como Deus me ensinou e me mostrou essa profundidade também. Espera aí, eu sou um espírito. Espera, você já olhou para você e disse: eu sou um espírito? Quem já parou e olhou: eu sou um espírito? Ninguém faz isso, mas você é, a Bíblia diz que é. Só que, preste atenção, olha a profundidade que eu vou te falar. Eu não sei como é que está a sua maturidade, ela é pesada que eu vou falar nessa noite. Mas, preste atenção, você é o Espírito.
Só que você habita em um corpo que vai deixar. Ninguém pensa nisso. Você pensa pelo que você é, o que você está vendo. Você olha no espelho, vê seu corpo e você resume na sua mentalidade que você é aquilo ali. Não é. Você é um espírito. Você é um espírito. Eu, antes de entrar ali, Raquel chegou e disse o quê? Com a morte do carinha ali, que no rabecão pegaram o corpo e fizeram o quê? E jogaram aonde? Lá dentro, não foi como se fosse nada. Não tem mais nada mesmo não, Raquel. Não tem mais nada ali, Raquel. Sabe o que é aquilo ali agora, Raquel? Sabe o que é aquilo ali? Terra, pó. Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa nisso. Eu não sou essa pessoa que meu espelho tá, meus olhos estão vendo. Eu sou um espírito. Você é um espírito. Seu espírito volta para Deus. Esse corpo ninguém vai ver mais. Acabou. Então você não é sua aparência. É forte ou não é? É forte, irmão. Você é um espírito que Deus enviou para a terra para um plano. Pesado, irmão. Você tem um projeto. Não é teu, não. Não é teu. Você nasceu com um projeto. Ei, Deus chegou para Jeremias e diz: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Deus estava dizendo assim: ó, Vilma, eu tinha na minha mente o seu nascimento. Você sabe por quê? Porque eu escolhi você para botar em um corpo, em uma família, juntei pai e mãe para gerar você, e neste espírito eu coloquei você ali, e você saiu com essa aparência, só que esse corpo fica, o espírito continua. Você chegasse em casa e olhar e dizer: eu sou um espírito, talvez você não dormiria mais comigo. Sim ou não? Olha a profundidade que eu estou ensinando hoje, meu amigo. É mistério mesmo. Eu falei que a cada dia mais eu vou mais além. Gente, quanto mais você busca, quanto mais você vai, Deus vai te revelar coisas profundas. Paulo sabia disso. E eu, quando eu li, eu falei: meu Deus, Deus fala em Antigo Testamento, no Novo Testamento a mesma língua. Ele faz a mesma essência. Ele falou isso para Jeremias. Entendeu? Tomé, ele queria ver se era Jesus mesmo. Você está preocupado com isso? Então tá bom, vá, vem. Pega aqui na minha mão. Jesus falou o quê? Pega na minha mão, vem aí. Está furada mesmo. Pouco importa isso. Jesus está dizendo: pouco importa. Sou espírito. Eu sou espírito, pouco importa. Você acha que ia ter diferença se pegasse aquele corpo e tivesse com cuidado, e cuidado com o pé? Não tem mais nada, não tem sentimento, não tem mais dor, não tem nada, não tem sensibilidade. Acabou o fôlego de vida, aquilo não presta mais. É duro, mas é verdade, aquilo não presta mais. Já foi. O espírito já foi, acabou. Não adianta ficar orando, olhando e, meu Deus, a carinha dele acabou, não tem mais nada, é matéria. O propósito divino já saiu daquele corpo, já voltou para Deus, acabou. Então nós temos um plano para a terra. É isso, entender. Eu sou um espírito, você é um espírito que tem um propósito de estar aqui na terra. Agora você tem que saber qual é o seu destino. Qual foi o destino divino que Deus fez você nascer? Agora que vai melhorar. Abre mais aí, capítulo 3, versículo 10. Aí diz: a igreja, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de agora dos principados e potestades, aonde? Nos lugares celestiais. Pronto, nós estamos reunidos hoje, escuta isso. Olha que profundidade. Quando a igreja aprender isso, tudo vai mudar.
Tudo vai mudar. Nós estamos reunidos. Vários espíritos estão aqui. Espírito individual. Mas este espírito, o que rege é o Espírito de Deus. A igreja vai ser manifestada nas regiões celestiais quando todos estiverem do mesmo propósito. Então, quando junta a gente orando, nós destruímos demônios nas regiões celestiais. Porque você só pensa que você está aqui. Porque você só pensa que é visível, o seu corpo está aqui. Faz um experimento. Faz um experimento. Daniel teve que subir para poder tirar o impedimento do principado? Não. Não. Daniel teve que lutar contra o rei? Não. Sadraque, Mesaque e Abednego teve que ir contra o rei? Ou ele só fez obedecer e ficou firme? Por quê? Porque o espírito daqueles 3 jovens estava em guerra, em batalha, sim ou não? Aí o que aconteceu? O que fez a vitória? Obediência. Ele obedeceu, toda a hoste espiritual de Deus combateu. Foi o que Deus fez: bota um anjo na fornalha. Por quê? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego eram um espírito. Eles eram espírito. E quem estava naquela fornalha ali? Deus. Através de você. Você está na terra para cumprir um plano de Deus. Você foi escolhida para cumprir um propósito de Deus aqui na terra. Então quem rege é o Espírito de Deus. Então você é um espírito, você não é essa carne. Você terminou, morreu, pronto, puf, joga fora a carne. Pode jogar o corpo fora. Pode jogar, é sério. É duro, mas é verdade. Pode botar no saco aí e esperar o morotó comer. Por quê? Porque aquele já não vale mais nada. O que vale é o teu espírito. Por isso, meu irmão, tem gente que está mais preocupado com o visível do que com o invisível. E é um erro terrível. Agora eu queria te mostrar um negócio aqui. Vai lá em Deuteronômio. Capítulo 6. Dez e 11. Prepara para o segredo, mais um segredo, irmão. Sem entendimento. Não tem entendimento. Porque aquilo ali já acabou tudo. Ali são crenças que foram erroneamente ensinadas, entendeu? Aí são pessoas que não tiveram... Porque é entendimento que não foi correto. Deuteronômio 6,10 diz assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não... 11. E casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos, que não abriste, vinhais e olivais, que não plantaste, e quando comeres, te fartares. Guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Bom, o que é que Deus está falando aqui? Deus está falando que a intenção dele é te colocar, preste atenção, em uma terra que você usufrua. Você não precisa se desgastar por ela. Você não precisa trabalhar de uma forma desacerbada. Por quê? Porque Deus te deu até o que você não plantou.
Deus te deu lugares, até o que você não fez, Ele vai te abençoar. Por que Ele vai te dar? É uma lei espiritual. Ele quer trazer bênção. Isso é uma lei espiritual. Qual é o segredo disso? Calma. Eu quero que você entenda primeiro que Deus te deu. Pronto. Você veio para a terra. Puf. O Espírito de Deus entrou no seu corpo. Puf. Entrou na terra. Você passa agora a ser consagrado a um propósito. Você tem uma história. E essa história Deus quer te dar terra. Ou seja, Deus quer te dar lugares para que você usufrua e se farte. Mas não precisa você trabalhar desordenadamente, perdendo a essência de toda a sua história. Ele quer só que você caminhe em direção do que Ele tem te chamado. Porque tudo onde você passar, Ele vai te entregar. Ele vai te entregar. Ele vai te entregar. Vamos passar para outro texto. Deuteronômio 12, versículo 9. Mais na frente. 12, versículo 9. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Descanso fala de paz, abundância, refrigério. Por quê? Deus, presta atenção, vou voltar toda hora. Deus te criou, formou. Ele embute seu espírito para um propósito. Ele te consagra para uma história. E Ele te entrega coisas e terras e lugares para que você venha a ser abençoado. Para ser abençoado. Para que você tenha descanso. Ou seja, para que você não sofra. Ele vai te dar aquilo que você nem fez. Você não precisa sair desesperado lutando para poder conseguir as coisas. O que é que tem que ser feito, pastor? Obediência. Você só precisa obedecer à história que Deus te escolheu. Eita, agora eu soltei antes da hora. Isso era para o final. Soltei sem querer. O maior segredo do destino divino é você entender o seu destino pela qual você foi formado, a sua história. Ele vai te inclinar. Irmão, se você orar e não escolher o que fazer, não escolha. Pergunte a Ele o que é que Ele tem para você. E nessa busca de oração, de jejum, de dedicação, campanha, de coisas grandiosas, Ele vai inclinar, Ele vai te dar sonhos, Ele vai inclinar o teu espírito, Ele vai te colocar energia para aquilo. Deus nunca vai te dar nada contra a sua natureza. Deus nunca vai te dar nada que vai te fadigar ao ponto de você não suportar. Não, Ele não vai te dar. Tem algo errado. Tem algo errado. Deus vai te colocar energia propícia para aquilo que Ele te projetou. Deus vai te dar a força, a sabedoria devida para aquele projeto que Ele te deu. Se você está capengando, é porque realmente você saiu daquilo que Deus te chamou. Então você é um espírito que veio de Deus. Então tem um plano, tem um projeto. Até você acertar, o que é que vai acontecer com você? Fracasso, tristezas, frustrações, decepções, angústias, muitas provações. Para quê? Para você chegar aonde Deus te escolheu, aonde Deus falou assim: é aqui, é ali que eu quero. Até você enxergar, você vai rodar, você vai viajar para o universo inteiro. Você pode ir para qualquer lugar. Você pode dizer: eu vou para vários países, qualquer lugar. Sai viajando dizendo que eu vou escolher. Se você for para poder ficar o seu projeto em Iuiú, Ele faz você voltar para lá. Tem como. Então, mais cedo, melhor você ter a revelação do destino divino. E aí ele continua dizendo assim, versículo 10: mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor, vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis. Sabe o que Deus está falando?
Isso não era a vida de Adão e Eva? Não era? Não tinha isso. Então passa a desobediência, o homem cai. Aí ele passa agora a passar por toda essa tribulação. Mas onde ele te inclinar para o seu propósito, ele vai lhe dizer: os teus inimigos eu não vou deixar avançar. Você estará seguro. Porque você está cumprindo o meu chamado. Você está cumprindo o meu propósito. E quando Deus olha para você e vê que você está cumprindo o propósito, o que é que ele vai fazer? Deixa os inimigos que ele faz, tudo. Só segue a obediência, segue a direção, só segue os afazeres. Mas vai ter exigência? Vai ter exigência? Vai. Você olhar assim, nós se arrumar e dizer: eita, em breve esse corpo não desistirá, e eu continuarei. Hein? É fácil não? Chegar para o espelho e dizer assim: ô rapaz, eu sou espírito, viu? Você veio dizer para você, hein? Esse corpo aí, ó, é um período, hein? Olha, corpo, vou te ajeitar, mas é um período, porque eu sou eterno. É chocante, mas é bíblico. É bíblico. Por que Paulo ansiava o céu? Ele estava atrás das coisas do corpo dele? Pode bater, tem chicote aí, bate aí. Isso aqui vai acabar mesmo. Na hora que acabar, eu sou eterno. Só faltou Paulo dizer: eu sou espírito, ô Roma. Pode me lançar aí no circo aí. Pede os leões para me matar. Eu sou espírito. Você mata o meu corpo, mas o meu espírito vive. Chocante? É chocante? É tremendo. Quando Deus fala que eu quero te dar terras, pelas quais não planteis, pelas quais não cultiveis, pelas quais vou te dar poços que você não perfurou, vou te dar várias coisas que você não trabalhou. Sabe o que Jesus estava dizendo? Nova Jerusalém. Deus já estava insinuando o povo: me obedece, meu povo, que você não vai precisar fazer mais nada, porque lá você não vai ter que guerrear, não vai ter que lutar. Parei onde? 11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno: os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Isso aqui tem paralelismo com a Nova Jerusalém ou não tem? É uma linha só, hein, igreja? Já falei sobre isso. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades e que não tem poção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. Deus está doutrinando o seu povo para dizer o seguinte: para ele fazer a diferença, Judá, Benjamim, e aí vinha as tribos, fazer diferença, para Deus fazer diferença. O que é que Deus estava fazendo? Ele só estava doutrinando para poder que o povo criasse hábitos de obediência para chegar em Nova Jerusalém. Porque no coração de Deus já tinha Nova Jerusalém. Por quê? Nova Jerusalém entra quem? Este corpo aí? Não? É o Espírito? Então vamos trabalhar o Espírito. Era isso que Deus estava trabalhando com o seu povo desde o início. Por que Deus falava diretamente com Adão? Porque não havia o quê? E se não havia pecado, tinha interrupção de diálogo? Não havia interrupção. Então era livremente, perdeu. O que é que Deus constituiu até Nova Jerusalém? Comunicação.
E ele comunica com a gente com o quê? Com o nosso corpo? É com o nosso corpo que ele comunica? É com o Espírito. Quero ver se Deus vai falar com você com o seu corpo. Não. É com o Espírito. Eita glória. Agora a gente fica preocupado mais com o quê? Carne. Por isso que pede o destino divino. Se nós atentássemos para o Espírito, que é o que vai regir para todos sempre, irmão, você vai voltar para casa hoje, vai olhar para o teu espelho e vai dizer: ei, eu sou Espírito, desse corpo eu saio um dia. Mas você não vai ficar com medo de você mesmo se assustar não, né? Vamos para a última passagem. Mas vocês estão entendendo esse negócio aí, não está não? Josué 24:13. Dei-vos a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além de Eufrates e no Egito, e serviram ao Senhor. O que é que Josué está falando? É a mesma linha de Moisés ou não? É a mesma palavra que está indo na mesma direção ou não? Ou sou eu que estou lendo a palavra diferente? Será que toda palavra que eu estou ouvindo eu estou andando no mesmo caminho? Vocês estão assim ou não? É demais, Samuel, é demais. É demais, Samuel, esse negócio. É grandioso, meu filho. É grandioso demais. Então, você vai ver de Gênesis e Apocalipse, todos falaram a mesma coisa. Preste atenção. Você luta por sabedoria? A que eu acabei de falar tem toda a sabedoria. Se você for contra isso, você vai ter que voltar para isso. Volta. Eu sou louco de sair disso, porque eu vou ter que, vai ser que você pega igual um peixe pela boca. Volta. É para aqui. É para aqui. Amém? Amém?